Fala pessoal, bem-vindos ao Psicolândia, Gustavo Guassu. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a educação fatalista. Paulo Freire. A gente vai falar sobre o homem e a história. Vamos fazer algumas reflexões sobre como a gente tem que analisar a história atual, ou a história do mundo. Já se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, ativa o sininho das notificações, deixa um comentário e clica no gostei para movimentar o algoritmo e a gente chegar aos 1000 inscritos até o final do ano. Esse é o plano. Bom, para Paulo Freire, existem dois tipos de educação. A educação libertadora, que é essa educação a qual ele fez parte do processo de divulgação, e a educação fatalista, ou educação bancária, que é uma educação a qual a gente não tem uma relação direta entre o que é aprendido, o que é ensinado nas escolas e o mundo. Sabe aquela famosa frase, onde eu vou usar isso? Essa é a educação fatalista, a educação bancária para Paulo Freire. E o que essa educação faz? Para Paulo Freire, a educação bancária ou educação fatalista é uma educação que faz com que o indivíduo que vai ser educado não veja no futuro uma possibilidade de boa coisa. Eu sempre vou ver o futuro da pior maneira possível. É assim, não vai mudar, a política não se discute, todos os políticos são corruptos. Para Paulo Freire, essa ideia fatalista de que só existe coisas ruins daqui para frente, a educação ela não tem como comprovar isso. Só que faz parte de uma ideologia do capitalismo atual, a qual a gente faz com que seja impedido de percebermos ou até imaginarmos novos horizontes. Vamos refletir sobre isso? Essa citação está no livro chamado Pedagogia da Autonomia. Diz Paulo Freire: contra toda a força do discurso fatalista neoliberal, pragmático e reacionário, insisto hoje, sem desvios idealistas, na necessidade da conscientização. Insisto na sua atualização. Escrevi errado, tá? Insisto. Porque eu que fiz essas citações. Então, olha o que o Paulo Freire vai colocar. Ele vai estar fazendo uma denúncia sobre a forma de educação que existe naquele momento que ele está ensinando, escrevendo, que é uma educação reacionária, pautada principalmente em preconceitos. Vamos pensar, por exemplo, em 2003 foi criada uma lei chamada Lei 10.639. Essa lei, ela impõe a obrigatoriedade do ensino afro-brasileiro e africano nas escolas. Então, até 2003, e a gente já tinha quase 100 anos de escola pública, não se estudava a escola da África. Teve que fazer uma lei para poder implementar isso nos currículos. Por quê? Porque a gente sempre deu privilégio a uma história europeia. Essa é uma história reacionária, pautada só num ponto de vista, só num olhar da história do homem, só num olhar a respeito do mundo. E esse discurso fatalista neoliberal, que é o contexto que Paulo Freire escreve, acredita exatamente isso, que nós não temos um futuro bom pela frente, daqui para frente só piora, e é uma ideia de deixar o indivíduo inerte, que eu já falei no vídeo anterior. Então, para Paulo Freire, a educação ela tem que ser conscientizadora, trazer a ideia de que o mundo ele não é natural, a gente sofrer o que sofre, as desigualdades não são naturais, tá? Os abismos desiguais no Brasil, concentração de renda, violência de classe, essas coisas não são naturais. Elas são resultado de políticas públicas, de políticas de grupos que estão no poder. Cada momento da história há um grupo, e o resultado da sociedade daquele momento é resultado das políticas daquele grupo que está no poder. Então, para Paulo Freire, a educação ela tem que fazer a gente perceber isso. E não ver o mundo como simplesmente resultado do acaso, como muitas pessoas querem fazer acreditar, inclusive como a educação fatalista acha que faz a gente acreditar que o capitalismo é natural, desigualdade é natural. Muitas pessoas aqui, por exemplo, dizem que a desigualdade é bom. Ninguém no mundo vai ser igual a outra pessoa, todo mundo sabe disso. Só que o ponto é, vamos pensar na pandemia, né? Um exemplo real, um fato. Enquanto 30 milhões de pessoas voltou ao nível da pobreza, 5 pessoas no Brasil ganhou 30 bilhões de reais em um ano de pandemia. Esse dado é de 2020. Isso não é natural. Isso é resultado das políticas, principalmente das políticas daquele momento. Então, cada contexto histórico, há um grupo que determinará quais serão os rumos. Evidente que a gente não tem controle, mesmo tendo domínio do poder, a gente não tem controle do que vai acontecer, mas a gente tem a possibilidade de encaminhar para caminhos específicos. É isso que significa o poder. Então, por exemplo,
aqui no estado de São Paulo, isso agora, tá? Tô gravando esse vídeo no dia 3 de fevereiro. No estado de São Paulo, você tem carga horária de ciências humanas, filosofia, sociologia, história, geografia sendo diminuída em mais de 30%. Como que isso vai acarretar no futuro, né? Qual que vai ser a influência disso em um outro momento, em um contexto político? Como pessoas que não estudam ciências humanas, que são disciplinas de conscientização, de crítica, de análise, como as pessoas vão poder participar politicamente, sendo que elas perderam as principais ferramentas de criação da conscientização? Então, para o Paulo Freire, o mundo é resultado das ações políticas, principalmente dos governos. E a política da educação neoliberal faz a gente acreditar que não, que os resultados que a gente vê por aí são naturais, tudo acontece por um acaso. Paulo Freire diz, negativo. Por isso que a educação tem que ser conscientizadora, para a gente conseguir trazer à tona esses problemas, essas mazelas, denunciá-los e poder mudar dentro da perspectiva histórica. Vamos lembrar que os vídeos que eu fiz essa semana têm relação com a construção do mundo a partir das ações humanas. Então, para Paulo Freire, esse tem que ser o objetivo da educação. Se você não sabia disso, leia A Pedagogia da Autonomia. Para você que Paulo Freire é bem mais complexo, bem mais profundo do que a gente pensa aí na internet, né, gente? A maioria das pessoas que querem falar sobre Paulo Freire não conhecem e nunca nem o leram. Mas aqui a gente vai aprender certinho, tá? A gente vai aprender Paulo Freire por ele mesmo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um gostei e faz um comentário para fazer a gente chegar aos 1000 inscritos até o final do ano. Tamo junto. Poder ao povo.